amigos do Proseando nas Gerais, estamos aqui novamente, mais um programa e hoje a minha convidada é a empresária Maria Tereza Sá Guimarães. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, é uma honra para mim estar aqui. E um prazer para nós podermos aqui ouvir um pouco da sua história, que é Montes Clarense mesmo, não é? Nasci em Montes Claros. E depois eu tenho uma trajetória que acredito que a gente vai acabar falando aí no decorrer, mas sou Montes Clarense, sou mineira, com muito orgulho. Que maravilha! A roedora de Pequi. Roedora de Pequi. Amo Pequi. Eu comecei a gostar, mas estou chegando lá. Quem é a sua família, na verdade? Pais, mães, pai, mãe, quem são essas pessoas que foram essa sua referência e te trouxeram para o mundo? Bom, meu pai, Clóvis Pereira Guimarães, é um pediatra conhecido, já faleceu, mas muito conhecido aqui em Montes Claros. Ele foi um dos fundadores do Hospital São Lucas e do Hospital Santa Terezinha. Ele foi sócio fundador, eram ele mais 3, né? Foram sócios fundadores. E foi diretor lá por quase 30 anos, então tem toda uma carreira até a qual eu herdei, né, dessa parte de empresário, né, de empresariado. E se pensar que o Hospital São Lucas é uma grande referência na cidade, foi um grande pilar da saúde na cidade. Sim, sim. Meu pai é realmente uma referência para mim nessa área profissional. E a minha mãe também, uma referência para mim, Terezinha Sá Guimarães. Minha mãe é de Rio Pardo de Minas, meu pai de Botumirim. Ah, nenhum dos dois era da cidade? Nenhum dos dois da cidade. Não, meu pai de Botumirim e minha mãe de Rio Pardo de Minas. Sim. Minha mãe, assim, meu exemplo, mulher guerreira, mulher de fé, meu porto seguro, meu tudo. Eu não posso falar muito que eu emociono. Falando do seu pai, que eu tive essa curiosidade, né, pela essa referência de ser um dos sócios fundadores lá do hospital, o que hoje você traz na sua personalidade, no seu jeito, já que você disse que ele foi uma referência para você, que você fala assim, ó, isso que eu tenho, com certeza, do meu pai? Meu pai desbravou o mundo. Meu pai nasceu na roça mesmo, assim, ele não nasceu em Botumirim. Na verdade, a roça, a fazenda, né, dos meus avós, eram no distrito de Botumirim, né? Sim. E meu pai nasceu lá, ele tem uma história que eu acho muito bacana, que eu tenho muito orgulho de contar. Ele nasceu lá, segundo ele, até a 4ª série, ele estudou lá, porque a mãe dele dava aula lá. Só que ela só dava aula até a 4ª série. Sim. Como ele chegou a repetir 1 ou 2 vezes, porque ele não podia avançar, porque ela só dava até a 4ª série, ele, desde novo, já saiu para estudar fora, estudou em Diamantina, depois foi fazer faculdade em Belo Horizonte. Então, depois voltou para Montes Claros para poder começar uma carreira profissional aqui e acabou se tornando empresário, empreendedor, né? Então, esse lado de desbravar, de encarar os desafios, né, tem muito a ver, eu acho que eu herdei muito esse lado. E também o lado humano. Né? Uma história de superação, com certeza. E o lado humano. Meu pai sempre foi, assim, como pessoa e também como empresário, uma pessoa muito humana, que sempre ajudou todo mundo, que sempre eu lembro, quando criança, eu indo ao hospital e ele conhecia todo mundo, todas as enfermeiras, os porteiros, conhecia todo mundo, conversava, ele era muito amado, muito querido. Sim. Então, assim, era do porteiro à direção, meu pai tinha amizade. E isso eu tenho certeza que eu herdei dele, porque a minha forma de administrar hoje é assim. É assim. É assim. Se você está falando em RH hoje em dia, já vem há bastante tempo essa noção de recursos humanos. Agora, a gente conversando aqui, antes de iniciarmos a nossa gravação, você me falava também que sua mãe era uma pessoa de muita fé e que ela transmitiu essa maneira de estar com Deus para você. Sim, além da fé, minha mãe é uma mulher de muita fibra. Então, nos momentos, né, de toda a vida de todo ser humano, a gente tem, né, altos e baixos. Nos momentos de altos e baixos do casal, dos meus pais, em termos financeiros, por exemplo, alguma coisa que aconteceu, eu lembro da minha mãe sempre muito guerreira, sempre segurando, sendo... Inclusive o porto seguro para o meu pai, de segurar, de dar apoio, de falar, não, nós vamos vencer e tudo. E isso ela me passa até hoje. Passa a mim, passa a meus irmãos em casa, assim, são 2 homens e eu, né? E qualquer dificuldade, qualquer coisa que tem, a gente já liga para a mãe. Mamãe, né? Faz uma oração aí que hoje vai acontecer isso ou aquilo.
Ou então, mãe, aconteceu isso, ela sempre tem aquela palavra certa na hora certa. Então, A gente nunca deixa de ser filho, né? A gente pode estar mais velho, mas tendo a mãe como âncora ajuda demais, né? E agora, você falou aí, são 2 homens e você. Como é que foi a sua infância dessa maneira? Única menina, a caçula da família, era mais com os irmãos que você brincava? Eles tinham essa relação com você? Ou era com coleguinhas, com amiguinhas da vizinhança? Com meu irmão do meio, eu tinha uma relação mais próxima do que com o mais velho. O mais velho é 5 anos mais velho do que eu, e o do meio 1 ano e 3 meses. Então, com ele, a relação era mais próxima, né? A gente brincava muito juntos, tinha amigos em comuns, mas também eu tinha as minhas amigas, né? Brincava muito com as minhas amigas, mas tive uma infância muito gostosa. Uma infância que, infelizmente, não se tem mais nos dias de hoje, né? Eu tive uma infância... Faz falta, né? Na rua, brincando de pé na lata, de mãezinha da rua, de rouba-bandeira, de roubar goiaba, de apertar campainha. Eu fui bem moleca, sabe? Eu já ia te perguntar se lembrava de alguma história, alguma aventura, já que pelo jeito a turminha das amigas também não era das mais boazinhas. O que vocês aprontaram aí quando era nessa faixa? Era nessa questão de apertar a campainha e sair correndo ou teve alguma em especial? Não, eram brincadeiras inocentes. Assim, é isso que eu acho que era muito bonito. Eu comento muito isso com o meu filho, que hoje não tem mais, que eu acho muito bonito. A gente fazia coisas inocentes. Eu lembro, por exemplo, a gente tinha um clubinho das meninas. Só que era uma inocência meio moleca. A reunião do clubinho era em cima do telhado lá de casa. Ponto de cair lá de cima. Eu já dei estrelinha em cima do telhado lá de casa por um palmo e não caí no chão. Deus então, assim, também bota a mão pra criança, né? Exatamente. Então, assim, eram, entre essas molequices sadias, né? Andar de bicicleta, andar de patins na rua. Na época, lá na casa dos meus pais tem uma quadra, então, assim, era na época dos patins, aí ia tanto os meninos quanto as meninas fazer todos os dias, 5 horas da tarde, andar de patins lá na quadra. Então, assim, esse tipo de brincadeira, né? Sim, juntava a turma toda. Não, eu sempre fui uma criança tranquila, não era de aprontar não. Pelo jeito, como era um clubinho, né? O Clube da Luluzinha, para quem lembra dessa personagem, elas são amigas até hoje? Foi o tipo de amizade que realmente você conseguiu cultivar? Porque às vezes as viagens, as mudanças, casamento, escola, faculdade, acaba separando aquelas nossas amizades lá de trás. Você consegue manter essa amizade com essas amigas da infância até hoje? Olha, graças a Deus eu sou uma pessoa que, assim, eu posso dizer que eu sou privilegiada. Eu considero que eu tenho amizades, excelentes amizades assim, de irmandade mesmo, tanto em qualidade como em quantidade. E isso desde a infância. Então, eu tenho amigos de infância que eu preservo até hoje. Eu tenho amigos que a gente já fez 40 anos de amizade. 40 anos de amizade. E não é uma amiga, são vários amigos. Amigas e amigos. Sim. Tá? Tanto que, assim, eu tenho, o pessoal fala, eu criei logo que surgiu o Orkut, não é nem Facebook, surgiu o Orkut. Lembro. Eu comecei a relocalizar o pessoal, comecei a reunir o pessoal. Depois veio o Facebook, né, para depois aparecer o WhatsApp. E aí, com isso, com as redes sociais, eu consegui aproximar. Então, eu faço encontros, eu mantenho isso até hoje. Eu comecei em 2010 o primeiro encontro, onde amigos de infância desde os 6 anos de idade, eu consegui reunir 8 no primeiro encontro e já conseguia chegar no último encontro que a gente fez de Natal a 30 e poucas pessoas, amigos daquela época. Daquela época ainda. E aí a gente tem um grupo, né, numa dessas redes sociais, que a gente conversa sempre até hoje. Então, por onde eu passo, eu vou mantendo as amizades. Mantive também quando eu fui morar em Belo Horizonte, depois quando eu fui fazer faculdade em São Paulo. Então, eu mantenho as amizades, sim. Que ótimo. Gosto muito. Me faz bem, me alimenta. Eu acho que hoje em dia, já está certo que irmãos, pais são muito importantes, né, a base da vida da gente, mas sem amigos, sem pessoas com quem você possa contar fora do seu ciclo familiar, a gente fica meio desestruturado. Eu né? não seria ninguém sem os meus amigos. Tem uma fortaleza nessa história. Tem. E a gente vai falar também de uma certa história que essa nossa empresária hoje aqui era aquela
Tem muito rato de praia? Essa aqui era ratinha de fazenda. Gostava de uma roça que doía. Como é que era isso? Gostava, gostava. Meu pai tinha uma fazenda, que é essa que ele nasceu, né? Ele e mais um irmão acabaram adquirindo a parte dos outros e ficou sendo do meu pai e do meu tio. E aí a gente ia para lá todas as férias, de julho e de janeiro. Quando a gente era criança, a gente ia para lá todas as férias. E sempre assim, eu levava uma amiga, meu irmão levava um amigo. Meu primo ia, levava um amigo. Então, assim, era uma alegria. Né? A gente passava lá 15, 20 dias, andando a cavalo, nadando em rio, brincando. Era muito bom. Rio, né? Indo tomar leite, né? Literalmente ao pé da vaca. O leite quentinho. Então, assim, tive uma infância realmente muito... Fazenda ainda é um atrativo para hoje, para ser hoje já não... criança, mas você ainda curte essa história de tirar, falar assim, vou esvaziar a cabeça, vou sumir para uma fazenda, para um sítio seu, de um amigo, de uma pessoa? Eu gosto de fazenda, continuo gostando bastante, continua me fazendo bem, mas hoje, se for para escolher um lugar, assim, com essas características onde você falou que seja o meu refúgio, digamos assim, ou a minha realimentação emocional, né, o alimento à alma, eu vou para uma praia. Sim. Dizem que o que praia. acalma a gente não é água com açúcar, é água com sal, né? Aí eu vou pra praia. Vou lá experimentar, vou lá provar e ter certeza que a água é salgada. Também gosto bem de uma praia. Dá pezinho uma na areia, o barulho do mar. Gosto. Some aqueles problemas todos, né? Tudo aquela agitação, toda aquela confusão, vai embora nas ondas. Vai. O que você sonhava ser quando crescer nessa época? Princesa, bailarina... professora? Olha, eu tinha 2 sonhos. Na verdade, não sei se desde criança, mas na adolescência, antes da época do vestibular, eu pensava em fazer psicologia ou em fazer robótica. Eu queria algo ligado à tecnologia. Só que naquela época, né, era muito difícil ainda. Só tinha faculdade, se eu não me engano, só em São Paulo, e eu com 16 anos não me aventurei para São Paulo, não aos 16. Sim. E aí acabei achando engenharia eletrônica ou telecomunicações, que são as 2 ênfases que tem em Santa Rita de Sapucaí, e fui para lá, que foi onde eu fiz a minha faculdade. Então eu fiz engenharia de telecomunicações porque tinha muito a ver com essa área. Eu sempre gostei da tecnologia, sempre gostei do que é novo, então... Antes disso... também é do tipo de aventureira, 16 anos você se mandou para Belo Horizonte. Vamos embora, vamos para lá. Por que resolveu ir para a capital, assim, nesse auge da adolescência, ainda época escolar, devia estar cursando na época, o quê? 2º ano, 3º ano? Fui fazer o 3º ano lá. Eu fui realmente para desbravar o mundo. Eu fui assim... Sair da barra da saia da mãe. Exatamente. Quando eu fui, eu falei, olha, eu tenho uma relação muito intensa, muito próxima dos meus pais, e eu preciso crescer emocionalmente, crescer profissionalmente. E se eu não sair daqui da barra da saia da minha mãe, principalmente, isso não vai acontecer. Eu falei, então eu vou estudar fora. Eu fui com esse intuito mesmo. Então, fui para Belo Horizonte para fazer o 3º ano lá em Belo Horizonte. E como é que foi enfrentar isso? Foi sozinha, morou com parentes, morou sozinha? Como é que foi ser independente em Belo Horizonte? Quando eu fui, a gente tinha um apartamento em Belo Horizonte, a gente mantém um apartamento ainda, mas meu irmão mais velho já morava lá há 8 anos. Tá? E quando eu fui, meu irmão do meio foi junto para Belo Horizonte. Sim. Então, fui morar com os meus 2 irmãos. Agora, a questão da vivência, do dia a dia em si, eu, apesar de ser a mais nova, foi quem assumiu a casa. Meus pais... tomou o comando. Eu, aos 16 anos, fui emancipada pelos meus pais, para que eu pudesse ter uma conta, né, de banco aos 16 anos. Então, tudo era mandado em meu nome, eu que administrava a casa. Sim. Né, aos 16 anos, com todas as funções da casa, até, o que eu brinco, até para chegar e dar a mesada de cada um, era eu. Os irmãos mais velhos, era eu. Era você. Porque, na verdade, desde quando eu morava em Montes Claros, eu já ajudava meu pai um pouco. Então, ele como diretor do hospital, às vezes o tempo muito corrido, eu ia a um banco, eu pagava uma conta para ele, eu resolvia um problema aqui para ele, outro ali, então eu já acompanhava mais de perto. Sim. Aí acho que quando eu fui para BH, eles... Confiaram, sabiam que você dava conta. Acho que sim.
Foi de lá, um ano depois, não ficou, né, realmente muito tempo lá, um ano depois aí que você foi para o chamado Vale do Silício Brasileiro, que é a região lá de Santa Rita do Sapucaí, de dezenas de escolas tecnológicas, e você escolheu engenharia de telecomunicações. Matemática deve ser o seu forte, porque esse negócio não é fácil, né? Realmente eu amo matemática. Sempre gostei muito de matemática e português. A língua portuguesa sempre gostei bastante. Uhum. E tenho muita facilidade para matemática mesmo. Assim, eu falo que meu negócio são números. Números, as né? contas então, é contigo. Para mim tem que falar em 2 mais 2, 2 mais 2 não são 3, não são 5. É um raciocínio lógico, né? Uhum. Então, realmente e gostei muito, assim, do curso que eu fiz, assim, eu acho que a engenharia abre uma visão que não fica presa só à engenharia, entendeu? Então, gostei muito. Além disso, eu costumo dizer que, além do meu diploma em Santa Rita de Sapucaí, até mais do que o meu diploma, vale a experiência de vida que eu tive lá. Porque aqui em Montes Claros, como você mesmo falou, 2 homens e eu, única mulher, caçula. Então, como meu pai dizia, a única que tem quarto próprio, que tem tudo sozinha, guarda-roupa sozinha. Lá eu fui morar em república, eu fui morar em pensionato, dividindo com 4 pessoas o quarto, cheio de regras. Então, lá eu aprendi muita coisa. Foi uma experiência de vida fantástica para mim, além das amizades que eu fiz, que também mantenho até hoje. Aí é que tá. Eu sou sul-mineiro, conheço Santa Rita do Sapucaí como a palma da minha mão, as escolas lá, a Cidade uma graça, a área né? de tecnologia, hoje inclusive as áreas de condomínios de empresas que tem lá, tudo mais. Tem muita festa naquela cidade. Foi só o estudo, festou bastante, porque eu sei que Santa Rita do Sapucaí era uma festa e a época da adolescência e chegando na fase adulta é boa para isso também. Festamos bem. O estudante, a gente morava fora, longe da família. Eu só vinha para cá a cada 2 meses e meio. Então, festava mesmo. Quando dava, por exemplo, feriado de quinta a domingo, que a gente não tinha tempo de vir para cá, que era muito longe. Muito longe. Os que moravam longe sempre ficavam lá, churrasco sempre, então festava, e era muito bom. Tenho lembranças maravilhosas daquela cidade. Muito boa, viu? Tenho lembranças maravilhosas, tenho um carinho enorme. Minha mãe ama Santa Rita. Minha mãe falou que se ela pudesse, ela terminaria os dias dela lá ou numa praia. Uma das duas, porque ela adora Santa Rita de Sapucaí também. 2 boas escolhas. Você É. chegou a exercer a engenharia de telecomunicações? Sim, exerci por 10 anos como engenheira de telecomunicações. Mas mesmo no tempo que eu exerci, era sempre na parte administrativa. Eu nunca trabalhei na área técnica, especialmente. Sim. Então, era sempre trabalhando com propostas, com números, na parte de gestão de projetos, pré-vendas, pós-vendas. Então, sempre nessa área que tem a ver com o trabalho que eu faço hoje. Sim, né? já era meio sua veia para esse lado. Já. E como a gente dizia no início da nossa conversa, o pai, como referência, era um desbravador. Adora viajar e resolveu desbravar o mundo. Nós vamos contar um pouco dessa história daqui a pouquinho, depois do intervalo. Segura aí, é rapidinho, a gente volta já já. Até mais.